Boa tarde. Vou começar, não é, com a apresentação e começar a dizer para vocês todos, não é, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Vamos falar um pouquinho nesse webinar, não é, como construir cursos online com a Spring Suite. Vamos ver um pouquinho sobre como fazer cursos envolventes com a Spring. Eu sou Ana Calombe, sou gerente de vendas na Spring, não é? E trabalho com território brasileiro, ou território de língua portuguesa na Spring. A Spring é uma companhia de e-learning, uma companhia que está no mercado há mais de 18 anos, no mercado de e-learning. O Spring tem vários clientes no mundo, não é? O Spring tem funcionários, tem mais de 250 funcionários nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, mais de 50 mil clientes em todo o mundo, ou seja, mais de 50 mil pessoas utilizam a nossa ferramenta, pessoas e companhias, não é? Utilizam o Spring Suite. Hoje, não é, o nosso webinar vai ser especialmente para a área de educação. E uma de algumas instituições de educação, não é, que utilizam o nosso Spring Suite é essa que vocês podem ver no nosso ecrã, acredito que estejam a ver no nosso ecrã. Nós somos uma das instituições que utilizam as nossas ferramentas, que utilizam os nossos serviços. O iSpring Suite não comercializa ou tem três produtos. Temos o iSpring Suite, que é a iSpring Solutions, não é? Desculpe, a iSpring Solutions tem três produtos, não é? Que comercializa e que produz. Temos o iSpring Suite, que é a ferramenta de desenvolvimento de conteúdos, não é? Temos o iSpring Marketing, que é uma ferramenta, uma plataforma LMS de comercialização de cursos, não é? E temos o iSpring Learning, que é uma ferramenta, uma plataforma LMS também, mas é uma plataforma LMS de gerenciamento de conteúdos. Com o iSpring Suite você pode desenvolver os conteúdos, colocar ou numa plataforma de comercialização, que é o iSpring Marketing, ou numa plataforma e-learning para funcionários ou alunos, para funcionários da empresa ou alunos de uma instituição. Hoje vamos falar sobre o iSpring Suite, que é o primeiro componente que eu falei para vocês, que é o iSpring Suite. O iSpring Suite está incluído quizzes e pesquisas, simulações, interações, videoaulas, tutoriais e muito, muito mais. Com a iSpring Suite, você pode criar videoaulas, não é? Pode fazer videoaulas para os seus alunos de maneiras mais envolventes, de maneiras mais atuais, mais criativas. Com a Spring Suite, você também pode criar interações, não é, para tornar os cursos dos seus alunos ou as aulas, não é, mais interativas, e tem vários recursos no Spring Suite, 14 modelos prontos que permitem que você crie rapidamente cronogramas interativos, não é, para os seus alunos e para a instituição de ensino ou para funcionários. Com a Spring Suite é possível avaliar, não é, habilidades dos seus funcionários, habilidades dos seus alunos. Nós estamos aqui a falar sobre educação. Então, a Spring Suite dá essa possibilidade de você verificar e avaliar, não é, a trajetória dos seus alunos. E consegue, com a Spring Suite, não é, consegue ter mais ou menos uma avaliação, ou consegue ter uma ideia de mais ou menos como tá, não é, os seus alunos, ou como é que vão, em termos de ensino, em termos de educação, em termos de envolvimento nas aulas, não é? Com a Spring Suite é possível ter mais ou menos essa ideia. Agora, vamos começar com um curso, vamos começar a fazer um curso simples, não é, com a Spring Suite. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como fazer um curso com a Spring. Eu vou abrir uma apresentação nova, não é? Vou abrir aqui o meu iSpring. Vou começar com um novo curso. Vou abrir um novo curso. É só abrir o iSpring, clicar em novo curso, não é? E o iSpring Suite abre logo. Ele vem com um slide sem qualquer outra apresentação, não é? E com esse slide, normalmente aparece um slide, não é? E começamos com uma apresentação. Vou começar, por exemplo, a fazer uma apresentação sobre o sistema solar, não é? Vou criar
Vou utilizar um dos recursos do iSpring Suite, que é a biblioteca de conteúdos, não é? E com a biblioteca de conteúdos, eu vou escolher um recurso que eu quero para a minha ou para o meu curso. Vamos aqui escolher, por exemplo, não é? São os recursos do iSpring, que são os recursos que o iSpring Suite tem. Eu vou querer o título do curso. Não é? Eu já tenho os conteúdos preparados, já tenho um conteúdo preparado, então simplesmente vou pegar os recursos, que são os modelos de slides do iSpring Suite, e vou copiando com os conteúdos que eu já tenho. Vou começar, não é, com o título do curso, nesse caso. Vamos colocar aqui curso sobre o sistema solar. Curso sobre o sistema solar, não é? Vamos aqui organizar o curso sobre o sistema solar. Aproveitando, não é para dizer que se tiver alguma pergunta, quem tiver alguma questão, por favor, pode deixar a sua questão, que nós estamos disponíveis para responder. E as perguntas, não é que não conseguirmos responder hoje, a gente vai entrar em contato particularmente, não é? E vamos responder as perguntas. Por exemplo, eu usei um dos recursos do iSpring Suite, que é a biblioteca de conteúdos. E com a biblioteca de conteúdos, eu consigo encontrar vários modelos de slide. E nos modelos de slides, eu escolhi esse modelo. E criei o meu primeiro, não é? Primeiro capítulo do curso que eu quero fazer. Agora, eu vou fazer uma nova apresentação. Para começar com uma nova apresentação, não é para começar com um novo conteúdo, é simplesmente clicar em inserir e inserir um novo slide. Não é? Ou simplesmente clicar em Enter que vem um novo slide. Com o iSpring Suite você pode utilizar todos os recursos do PowerPoint. Vou novamente na biblioteca de conteúdos e vou escolher um fundo. Um fundo que eu quero, estamos falando de educação, então eu vou escolher um fundo de educação. Aqui no tipo de fundos, não é, tem as opções que a gente pode escolher. Por exemplo, eu quero agora educação. Eu clico em educação e todos os recursos de educação que o iSpring Suite tem, ele aparece. Bem, eu gostaria, não é? Eu acredito que estejam a ver o meu ecrã. Eu gostaria de ter alguma confirmação. Se alguém tiver a ver o meu ecrã, é que eu gostaria de desligar a minha câmera agora, não é que é para poder fazer para poder apresentar com a câmera desligada. Se não for incômodo, vou desligar agora a minha câmera e vou continuar com a apresentação. Como eu estava dizendo, nos recursos do iSpring, precisamos simplesmente escolher qual é o tipo de fundo que a gente quer. Se for uma loja, um escritório, um hospital, não é? A gente clica, eu quero uma de educação, eu cliquei em educação e aparecem os recursos de educação que o iSpring Suite tem. Vamos então procurar por uma biblioteca, não é? Tem aqui todos os nomes, é só procurarmos por uma biblioteca. Vamos escolher essa biblioteca. Eu quero a biblioteca e vou inserir a biblioteca na minha apresentação. Vou inserir a biblioteca na minha apresentação. E dessa apresentação, nós vamos aumentar aqui o ecrã. Vamos aumentar aqui o slide, né, para ficar visível para a gente. E nessa apresentação, eu quero ainda acrescentar, não é? Nessa apresentação, eu quero ainda acrescentar uma imagem para dar um toque mais especial. Quero apresentar uma imagem, acrescentar uma imagem nessa apresentação. Então, eu venho personagens sempre nos recursos de biblioteca de conteúdos e nesses personagens eu escolho, não é, um personagem para eu utilizar. Por exemplo, vamos escolher a Jéssica, vamos inserir a Jéssica, ou vamos escolher um outro personagem da Jéssica, vamos escolher um personagem mais de biblioteca mesmo. Vamos escolher esse personagem mais de biblioteca. Vamos ampliar um pouquinho, não é? A Jéssica, para ficar um pouquinho. Vamos checar a Jéssica. E com esse personagem, não é? Eu vou adicionar, a partir da biblioteca de conteúdos, a partir do PowerPoint, não é? Eu vou adicionar o shablon de conversação, nesse caso. Eu já tenho, como eu falei, não é voltar a repetir, eu já tenho um conteúdo preparado. Simplesmente eu coloco o conteúdo, não é? E vamos acrescentar aqui mais. Olá, eu sou a Ana. E vamos mergulhar um pouquinho. Vamos tentar outra vez. Olá, eu sou a Ana. E vamos aqui mudar o tamanho de letra. Fica mais ou menos assim. Olá, eu sou a Ana. E vamos mergulhar no fascinante mundo de sistemas solares. A partir daqui, não é? Vamos começar então a fazer outros slides, não é? Vamos clicar outro slide, vamos escolher um outro recurso na nossa ferramenta, nesse caso, não é? Outro recurso que a gente queira.
vamos escolher novamente nos modelos de slide. Nos modelos de slide, vamos escolher, por exemplo, um slide agora com vídeo. Vamos tentar inserir um slide com vídeo para mostrar para vocês mais ou menos como fica um slide com vídeo. Não é? Esse é o nosso slide. Vamos colocar o título do nosso slide, nesse caso, não é? Vou diminuir só um pouquinho aqui o tamanho de letra, não é? Porque fica tá um pouquinho maior do que aquilo que eu quero realmente. Então, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho de letra. E a gente vem aqui. Agora, eu vou querer colocar uma apresentação, não é bem aqui no meio vou querer colocar um vídeo bem aqui no meio da nossa apresentação. Então, como fazer essa inserção de vídeo? A gente pode inserir esse vídeo a partir do iSpring, não é? Por exemplo, eu já tenho um vídeo, eu já tenho um link de um vídeo. Então, se já tenho o link de um vídeo, eu simplesmente, é um vídeo tirado do YouTube, eu simplesmente clico no YouTube, não é? E coloco o link que eu já tenho, nesse caso, um segundo. Nesse caso, eu coloco o link que eu já tenho, não é? No YouTube. Vamos clicar no YouTube. Aqui a gente coloca o link que a gente já tem e clica em OK. E o vídeo aparece, não é? O vídeo aparece e esse vídeo pode ser colocado, por exemplo, em qualquer lugar, não é que quiser, mas eu quero que ele fique aqui para ficar bonito na apresentação. Eu quero que ele encoste um pouquinho aqui. Então, e vamos completar ou vamos contemplar o vídeo, não é, com alguma teoria do nosso sistema que estamos a estudar agora, que é o nosso sistema solar, não é? E ainda assim eu quero acrescentar neste vídeo, nessa apresentação de vídeo, eu ainda quero acrescentar imagens. Vou novamente nos recursos do iSpring, não é, com os recursos que é a biblioteca de conteúdos, que tem os recursos que eu preciso, que estou precisando agora na minha apresentação, e com esses recursos eu escolho novamente a Jéssica, não é? E clico na Jéssica, que eu quero, dou uma ampliada nela, não é? Amplio um pouquinho a Jéssica e uso novamente o recurso do PowerPoint. O recurso do PowerPoint que é inserir. Vamos aqui acrescentar um pouquinho. E eu informo para os meus alunos, por exemplo, não é através desse recurso, eu informo para os meus alunos aonde eles devem clicar para assistirem o vídeo, não é? Vamos aqui novamente. Podemos mudar o tamanho de letra, podemos colocar o tamanho de letra que a gente quiser, não é? E fica mais ou menos assim, não é? Parece mais ou menos assim. O tamanho do personagem pode ser conforme você bem entender, não é? O tamanho do personagem, por exemplo, eu posso colocar um pouquinho maior, não é o meu personagem, e tudo mais. Vamos abrir novamente um novo slide, não é? Vamos abrir um novo slide para a gente ver outra vez outros recursos do iSpring, outros recursos que o iSpring nos oferece. E nesse novo slide eu vou novamente para o recurso iSpring, que está na nossa barra de tarefas, não é? Do PowerPoint, e vou de novo ou novamente nos modelos de slide. A partir dos modelos de slide, eu escolho um slide ou um modelo que eu quero para a minha apresentação. Por exemplo, vou clicar aqui para eu ver mais ou menos um modelo de slide que eu quero utilizar agora, não é? Vamos escolher aqui, por exemplo, um modelo. Qual desses a gente vai escolher? Vamos escolher esse modelo aqui. E eu vou inserir, não é? Eu insiro o modelo e esse modelo aqui pode ser mudado, não é? Pode ser mudado, categorizado conforme você quiser, conforme a sua escolha. Eu, por exemplo, quero colocar uma imagem, não é, aqui do sistema solar, nesse modelo. Então, eu coloco uma imagem aqui do sistema solar nesse modelo e junto nessa apresentação eu coloco outros sistemas solares, por exemplo. Vamos adicionar, né? Vou voltar aqui um pouquinho para o início, por exemplo, não é? Vamos adicionar aqui, vamos inserir imagens. Eu quero inserir imagens aqui na nossa apresentação. Eu posso inserir, por exemplo, não é? Eu coloquei o Sol, que é um dos planetas, não é? E vou procurar agora pelo Mercúrio. Eu quero inserir o Mercúrio. A imagem automaticamente aparece, não é? Você pode muito bem eliminar as imagens por aqui. Vamos eliminando e vamos colocando, não é? Vamos redefinir a imagem conforme a gente precisa, conforme a gente necessita. Vamos fazer uma coisa bonita. Vamos colocar aqui Mercúrio. Vamos fazer uma coisa bonita e a gente vai colocar aqui Mercúrio. Vamos voltar.
Vamos escolher, por exemplo, Mercúrio. Eu só redefinir o tamanho de letra, né? A gente quer um tamanho menor. Vou colocar o tamanho 14, que é um tamanho que eu quero por agora na minha apresentação, não é? E colocar aqui bem próximo do Mercúrio. Vou colocar novamente outra imagem, não é? Outro sistema solar. Vou procurar por outro sistema solar. Vou inserir um outro sistema solar e sempre clicar em inserir. Imagens e vou escolher o Vênus. Vou procurar pelo Vênus. E encontro a minha imagem, clico em inserir e ela aparece. Vou redefinir o Vênus conforme eu quero, não é conforme eu preciso. Vou redefinir o Vênus. Fica mais ou menos assim. E vou dar o nome ao planeta. Redefinir, não é? Vamos redefinir aqui. Um segundo. Qualquer questão, como eu estava falando, qualquer pergunta que tiver, vocês podem escrever as perguntas nas perguntas, não é? Podem colocar as questões que nós estamos disponíveis para responder para vocês. Vou colocar novamente, vou inserir novamente o outro planeta. Não é o mesmo procedimento. O outro planeta agora vai ser o planeta Terra. O procedimento é o mesmo. Vamos organizar, não é? É o mesmo procedimento. Estou colocando aqui todos os planetas que eu preciso, não é? Estou colocando a minha apresentação para os meus alunos. O procedimento é o mesmo para escolher, não é? As imagens. Vou colocar outra vez. Vamos aqui apagar. Eu vou procurar novamente por outra imagem, que é o outro planeta, que é o último planeta que a gente vai utilizar hoje, que é o planeta Marte. Coloco o planeta Marte. Vamos colocar aqui o Marte para facilitar. Vamos redefinir novamente a imagem do Marte. Vamos colocar mais ou menos. Por aqui, não é? Como eu falei para vocês, eu vou continuar. Vou dizendo outra vez. Eu já tenho conteúdo preparado. Já preparei um conteúdo para vocês. Então, eu simplesmente coloco o conteúdo que eu tenho e redefinir, mais ou menos. Assim. Vamos lá. Ficar mais ou menos assim. E a minha apresentação tá pronta. Tá pronta o meu slide, tá pronto o meu quiz. Vamos fazer uma nova apresentação e é nessa apresentação que a gente vai fazer, nessa nova apresentação que a gente vai fazer, a gente vai mostrar ou vai explicando por cada planeta. Vai explicar a partir do Mercúrio, vai explicar do Vênus e tudo mais. O procedimento é o mesmo, vamos até a barra de ferramentas do iSpring, não é? Vamos escolher o modelo de slide para a minha apresentação, que está na biblioteca de conteúdos, que são os recursos que a Spring Suite tem, e escolho um slide para mim. Eu vou escolher o slide, clico em inserir e o slide aparece, e o modelo, desculpe, aparece na minha apresentação, não é? Esse é o modelo que eu escolhi, e nesse modelo eu posso inserir imagem. Vamos inserir aqui o Mercúrio, que é um dos primeiros planetas que a gente colocou. Vamos colocar aqui o Mercúrio e vamos colocar aqui a teoria para o aluno, não é? Primeiro, vamos colocar o nome do Mercúrio, não é? Que é o nome do planeta que a gente está estudando nesse momento, que é o Mercúrio. E agora vamos colocar os dizeres que a gente quer que o aluno saiba, não é? Vamos colocar aqui, para não ficar uma coisa muito teórica, para não ficar aquela coisa chata, não é? Que hoje em dia nossos alunos estão muito ativos, não é? Para não ficar aquela coisa chata, então a gente colocou uma imagem do Mercúrio e colocou aquilo que a gente quer que o aluno leia, não é? É simples, rápido. O mesmo procedimento vai ser para os outros planetas, não é? Vamos fazer assim, eu vou colocar os slides diretamente para todos os planetas e vou vou acrescentando simplesmente os dizeres, não é? E as imagens, para ser um pouquinho mais rápido para a gente. Vamos adicionar novamente outro slide. A gente está estudando agora 5, não é? 5 planetas. Aqui vamos acrescentar novamente. 1, 2, 3. Então vamos colocar o último aqui pra gente. Vamos colocar o último aqui pra gente e vamos organizar. Estão todos colocados, não é? Os slides estão todos apostos. Já colocamos o Mercúrio. Agora o próximo slide que a gente vai colocar é o Vênus. Acrescento a imagem, eu já tenho um recurso aqui de imagens, é só escolher o Vênus, adicionar, não é? Redefinir a imagem para qual tamanho você quiser, para qual tamanho você precisa, não é? Redefinir para ficar bonitinho. Colocar o nome do planeta, nesse caso. Estamos falando agora do Vênus, não é? Vou redefinir aqui a imagem. E agora a gente vai colocar os dizeres do Vênus que a gente quer, nesse caso.
e redefine também, coloca para o lugar mais apropriado para ficar bonitinho a nossa apresentação. Então, o nosso próximo planeta vai ser o planeta Terra, onde a gente vive, que é o nosso planeta, o planeta da gente. É o mesmo procedimento, não é o mesmo procedimento que a gente fez com Mercúrio, é o mesmo procedimento que a gente fez com Vênus, não é? Coloca como o texto de cabeça, como cabeçalho, o nome do planeta e os dizeres que eu quero sobre o planeta que eu estou apresentando na minha apresentação ou no meu slide, não é que eu estou colocando no meu slide. Passo a redundância. E a minha apresentação fica bonitinha. Pode ser um pouquinho maior, pode ser segundo não é a estética da sua apresentação. E vamos para o último planeta, que é o Marte. Vamos escolher o Marte, vamos colocar o Marte. Vamos redefinir o Marte conforme a gente quer. Vamos colocar o nome do Marte, não é? Como o cabeçalho. A gente redefine, não é, o título do Marte. E aqui a gente vai colocar aquilo que a gente já tem, não é o conteúdo que a gente já tem. A gente coloca simplesmente, não é, aquilo que a gente tem e a gente redefine. Vamos organizar. Organizar aqui o que a gente tem. E temos a nossa apresentação. Temos aqui os planetas que a gente tem. Temos aqui Mercúrio, né? Aqui vou tirar essa timeline aqui, vou colocar aqui os planetas, não é? Que a gente tem, em vez de ficar a timeline, para ficar bonita a nossa apresentação. Agora sim a nossa apresentação está bonita. São esses recursos que a gente utilizou com a Spring Suite, não é, com a biblioteca de conteúdos, que a gente utilizou os templates e a gente utilizou os personagens, não é? E agora a gente vai para o próximo slide. A gente fez do Mercúrio, a gente fez do planeta Terra, do Marte. Agora a gente vai ver um pouquinho, não é, de interação, um outro recurso que o iSpring Suite possui. Vamos ver um pouquinho sobre a interação. A interação está localizada na barra de tarefas, não é, do PowerPoint, onde tem o iSpring Suite. É só clicar no iSpring Suite e aparece logo a interação. Vamos clicar em interação. A gente quer guardar. Vamos guardar. E a interação abre. A interação abre para a gente. Vamos clicar em nova interação, não é? Para vocês verem mais ou menos como fica. E podemos escolher o tipo de interação que a gente quer. Vamos escolher o primeiro tipo de interação, não é? Aqui no primeiro tipo de interação que a gente quer, não é? Na interação você pode colocar uma introdução, pode colocar etapas e pode colocar um resumo. A gente vai começar, não é, com a primeira etapa. Na primeira etapa a gente vai falar sobre o Mercúrio, que é um dos planetas que a gente está conversando. Agora a gente está falando sobre os planetas, não é? A gente está conversando sobre os planetas e um dos planetas que a gente está falando, um dos primeiros planetas que a gente está falando agora é o Mercúrio. Eu coloco os dizeres do Mercúrio e se eu quiser colocar um vídeo, um áudio também é possível, não é? É só clicar em inserir, eu coloco um vídeo, um áudio, uma apresentação, uma imagem, não é? Eu coloco algum fundo ou simplesmente, como eu vou fazer agora, não é? Eu quero simplesmente colocar uma imagem, quero colocar uma imagem do planeta Mercúrio. Então, eu simplesmente seleciono a imagem do Mercúrio e a imagem fica para mim. Faço a mesma coisa, não é? Faço o mesmo procedimento com Vênus. Esse é segundo o critério de vocês, não é? Vocês podem fazer, vocês podem colocar áudio, vocês podem colocar vídeo, vocês podem colocar links também, não é, na interação. Isso é conforme vocês preferirem, não é? Mas eu simplesmente quero colocar uma imagem na minha apresentação e vou colocar simplesmente uma imagem na minha apresentação. Eu vou colocar a imagem do planeta Vênus, não é? Vamos clicar na imagem do Vênus e vou deixar assim conforme ele está. Vamos colocar o planeta agora para o planeta Terra, para os meus alunos, nesse caso. Vou adicionar uma imagem outra vez para os meus alunos. Nós vamos em inserir, clicar em imagem,
procurar o planeta Terra e colocar o planeta Terra. Vamos adicionar, não é porque nosso planeta nos falta um planeta que é o Marte, então vamos adicionar mais um passo. Para adicionar mais um passo, é simplesmente clicar em adicionar passo. Adicionar um novo passo, ele aparece logo, não é? E agora vamos colocar o passo que a gente quer, que é o outro planeta, o Marte. A gente quer o Marte. Vamos colocar como Marte cabeçalho. Inserir. Vamos inserir aqui uma imagem. A imagem do Marte. Vamos clicar em imagem. E a imagem aparece. Você pode colocar um resumo, você pode acrescentar coisas, não é? Pode mudar o tamanho de letra, pode mudar o estilo de letra e tudo mais. Tudo isso você pode fazer com a Spring Suite. Depois de feita a tua apresentação, a tua interação, você pode visualizar a apresentação antes, não é? Clicando em visualizar a partir do primeiro slide ou a partir da apresentação inteira, ou simplesmente gravar o curso, não é? Não esqueça de gravar o curso e retomar. Temos aqui a nossa apresentação. Agora eu vou abrir um slide novo. Vamos fazer um slide novo. Nesse slide novo, vou mostrar para vocês mais ou menos, não é, sobre o nosso quiz, o nosso teste, que é um recurso muito utilizado para professores. Os professores utilizam muito o método de avaliação dos alunos. E com o quiz, é possível fazer esse método de avaliação. Vamos clicar em exercícios, não é? Abrir essa janela, e nessa janela podemos clicar em exercícios graduado. Isso significa que é um exercício novo que a gente vai fazer. Nesse exercício, a gente tem vários tipos de questões, não é? Tem vários recursos no nosso exercício, mas por agora, por hoje, não é? A gente vai falar apenas de algumas questões. A gente vai abrir aqui algumas questões, não é? Em perguntas. A gente vai escolher o tipo de pergunta que a gente quer, não é? Qual é o tipo de pergunta que a gente quer? Nesse caso, eu vou escolher uma pergunta arraste sola e cola, não é? Arraste solte, desculpe. Vou escolher também a questão aqui, qual pergunta mais eu escolho? Qual pergunta eu vou querer? Vou querer a sequência, não é? E vou escolher também aqui o ponto de acesso. Eu posso simplesmente ficar, não é? Posso simplesmente ficar com duas questões, não é? Pode colocar as questões que você precisar. É só clicar em perguntas e escolher a pergunta que você quer para o seu aluno. Por exemplo, em arraste e solte, não é? Em arraste e solte, você pode selecionar imagens, não é? Vocês vão ver mais ou menos como é que fica. Você clica em prosseguir ou coloca primeiro a questão. Vamos colocar primeiro a questão, não é? O que eu quero aqui? Eu quero que os alunos arrastem um planeta, arrastem os 4 planetas que a gente está falando no sistema solar, não é? A gente está falando de 4 planetas e eu quero que eles arrastem esses 4 planetas no sistema solar. E aparece exatamente assim, não é? E na barra de tarefa aparece as funções que você quer colocar nessa imagem. Eu vou colocar, ou nessa pergunta, não é? Vou clicar em imagem e vou selecionar as imagens que eu quero. Para não selecionar uma por uma, para não ser trabalhoso, vou selecionar todas de uma vez, agora, não é? E vou colocando. Vamos aqui organizar. Vamos pegar em pontinhas, não é? Organizar o slide. Eu vou voltar para a vista de formulário. Eu vou voltar para a vista de formulário e na vista de formulário você vai ver que todos os planetas que eu selecionei não estão aqui. Então é simplesmente colocar os planetas que eu quero que eu selecionei, não é? Vamos colocar aqui esses planetas todos os que eu selecionei, menos o sistema solar. Vamos aqui. Vamos eliminar o sistema solar, porque a gente não quer o sistema solar como correspondência, não é? A gente quer que os nossos alunos nos mostrem. E vamos colocar quais desses planetas, por exemplo, corresponde, não é? Qual desses planetas terrestres corresponde ao sistema solar, não é? Então, para as perguntas corretas, não é? Por exemplo, para os sistemas corretos, a gente vai corresponder com o sistema solar. O Terra, a gente falou do Terra, a gente falou do Marte, a gente falou do Mercúrio e a gente falou mais de um planeta. A gente falou do Vênus. E feito, não é?
Como podem ver, é só corresponder às questões, às imagens corretas, não é corresponder para as imagens que a gente quer. E podem também colocar, não é? Podem editar e colocar os nomes dos planetas, não é? Por exemplo, colocar o nome dos planetas que a gente quer, esse é o Mercúrio. Se eu não tiver em erro, ou... Não, esse não é o Mercúrio, esse é o Marte, acredito. Acredito, espero não estar em erro. Esse sim é o Mercúrio, não é? E por em diante, não é? Por em diante vamos colocando, não é? Vamos colocando para cada imagem. Se quisermos colocar para cada imagem, vamos colocando para cada imagem. Vamos organizar também a segunda questão, né? Organize os segundos itens na ordem. Por exemplo, a segunda questão é que eu quero organizar todos os planetas no sistema solar. Eu quero que todos os planetas não estejam na ordem do sistema solar. Então, o que eu faço? Começando do mais próximo ao Sol, não é? Aqui está, organiza os seguintes planetas internos na ordem correta, começando do mais próximo do Sol. Então, para os alunos acertarem, ou para as respostas, as perguntas estarem certas, não é? Você precisa colocar em ordem, precisa colocar as respostas em ordem, não é? O primeiro planeta que a gente vai colocar para os alunos e que os alunos têm que responder conforme a gente colocar, vai ser o Mercúrio. A gente vai colocar o Mercúrio. Segundo, a gente vai colocar o Vênus. Terceiro, a gente vai colocar o Terra, não é que é o planeta da gente. E o quarto, a gente vai colocar o Marte. Pode adicionar mais questões, pode colocar mais escolhas, não é para o aluno se precisar, se preferir, pode adicionar mais escolha, depende exatamente do que você quiser, não é do que você precisa. Depende. Vamos também adicionar aqui a outra questão, que é a última, não é? Marque o planeta cujo satélite é a Lua. Marque o planeta cujo satélite é a Lua. Só clicarmos naquele pontinho de arquivos, não é? E escolher o satélite marque o planeta cujo satélite é a Lua. Qual o planeta cujo satélite é a Lua? Acredito que é o nosso planeta, não acredito que seja o nosso planeta. Então, colocamos aqui a imagem, não é? E você pode escolher a forma de ponto de acesso. Pode escolher o ponto de acesso por bolinhas, pode escolher o ponto de acesso por desenho, pode escolher o ponto de acesso por formas, não é? Depende muito de como você preferir. E nas questões, em cada questão, não é como vocês poderão ver, em cada questão você pode adicionar perguntas, notas, não é das perguntas, pode adicionar, pode editar. Por exemplo, pode editar o correto ou o incorreto, se o aluno acertar ou responder acertadamente, pode editar o correto. Se o aluno acertar ou se o aluno clicar no errado, não é, você também pode colocar uma coisa mais leve para o aluno, para não ficar muito pesado. Pode fazer adições, pode fazer edições, não é? Tem o player, tem propriedades do iSpring, pode fazer pode apresentar slides de informação, pode apresentar grupos de perguntas, introduções. O iSpring Quiz Maker tem vários recursos que você pode utilizar e pode visualizar mesmo a apresentação antes mesmo, ou o quiz, antes mesmo de colocar na apresentação inteira. É só clicar em salvar e voltamos para a apresentação. E a nossa apresentação está pronta, não é? Em menos de 30 minutos ou em 30 minutos, se podemos assim dizer, a gente fez uma apresentação rápida, básica, simples para os nossos alunos. Essas apresentações podem ser visualizadas, não é? Antes mesmo de você publicar a apresentação, enviar a apresentação para os seus alunos, de alguma maneira, essas apresentações podem ser visualizadas antes. É só clicar em visualizar. Visualizar a partir deste slide, que é o slide que a gente selecionou, ou visualizar a partir de slide selecionado, se você quiser simplesmente selecionar alguns slides para visualizar, ou visualizar a apresentação inteira para visualizar mais ou menos como fica. Vamos visualizar a apresentação inteira? Vamos a isso. Vamos visualizar mais ou menos como fica a nossa apresentação. Está convertendo, né? Nesse momento está convertendo está gerando em HTML5.
para o formato que a gente quer, que é o formato que o iSpring Suite suporta, não é? Uhum. Uhum. A gente não especificou, não é no nosso quiz, a gente não especificou o último. Uhum. A gente vai voltar para o quiz, não é? A gente não especificou. É isso. Vamos colocar. A gente não especificou, a gente precisa, não é? Colocar, por exemplo, aqui, ponto de acesso oval para o aluno. Por exemplo, não é? Vamos clicar aqui. Agora sim, a gente escolheu o oval. Uhum. Essa é a segunda pergunta? É a segunda pergunta. Vamos visualizar na parte de vista de grelha. Por sequência, arraste e solte. Uhum. Vamos visualizar o arraste e solte. A gente não colocou direito, não. Vamos diminuir, né? A gente pode diminuir tudo isso, tá num tamanho maior. A gente vai diminuir tudo para facilitar a gente. E organizar, né? A gente tem que organizar. Esse é o sistema solar que a gente precisa que arraste. Sistema solar. Vamos colocar todos eles direitinho aqui. Vamos colocar toda a imagem que a gente fez, não é toda a imagem que a gente selecionou. Nós vamos colocar direitinho aqui. Vamos colocar num tamanho menor para poder caber. Para poder caber para a gente. Uhum. Colocar bonitinho, né? Organizar bonitinho aqui o sistema. Organizar bonitinho. Aqui fica o sistema solar para a gente. A gente vai colocar o sistema solar aqui e o Mercúrio a gente vai voltar. Então, a gente vai clicar no sistema solar, vai colocar um pouquinho grandão, um pouquinho grande, não é? E agora vamos visualizar. Visualizar a partir desse slide, não é? A gente selecionou aí as questões, o nosso planeta é... Aham. Uhum. E... Uhum. Agora sim. Uhum. Agora organizamos as questões, não é só organizar as imagens selecionadas direitinho, redimensionar as imagens, não é para poder caber no slide, não é para estar visível, coloca num tamanho apropriado para você, não é? O planeta pode estar num tamanho maior ou pode estar num tamanho menor, depende de como você quer, não é que os outros objetos, as outras imagens, não é, ficam arrastadas na imagem maior que você quer colocar. Agora sim, agora vamos clicar em salvar e voltar ao curso. Uhum. Agora vamos visualizar a apresentação inteira. Vamos visualizar a apresentação inteira. Está transformando no formato que o iSpring Suite suporta, que é o HTML5, o SCORM. Nesse momento, está fazendo a conversão. E a gente vai ver mais ou menos como fica a apresentação antes mesmo de a gente publicar. Não é para não ter aquele erro. Se tiver alguma coisa que a gente precisa retificar, a gente pode retificar. E a gente pode visualizar de várias formas, não é? A apresentação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, assim que o arquivo abrir. Uhum. A nossa apresentação abre e você pode ver mais ou menos como fica no computador, não é? Como fica no tablet, como fica no smartphone. Tem mais ou menos uma ideia, não é, de como fica a apresentação, de como o seu aluno vai ver as apresentações, não é? E é só responder, é só passar as apresentações, não é? Fica uma coisa bonita, assim, fofinha. Começa com o quiz, não é? Vai respondendo as questões, vai respondendo aqui as questões, enviar. Vai respondendo aqui as questões, como é que foi que a gente selecionou e tudo mais, enviar. Infelizmente errei, não é? A gente selecionou, acredito que a gente selecionou. A gente... Uhum. Acho que foi nesse ponto que a gente selecionou, não? E, uhum. E a gente escolheu o ponto certo. E vem as percentagens, não é, que eu tive.
se eu passei, se eu não passei, a nota máxima que eu tive, tudo isso também pode ser, editado, não é, o exercício. Se você quer que o aluno repita o exercício, desculpe, se você quer que simplesmente o aluno não repita o exercício, a pontuação que o aluno tem, o relatório não é, por exemplo, do exercício que a gente acabou de fazer, o quiz, é possível ter o relatório do quiz por e-mail, não é? Da apresentação inteira, para você ter o relatório da apresentação inteira, depende muito do tipo de LMS que você vai utilizar, não é? E para publicar essa apresentação, você pode clicar em publicar, isso na barra de tarefas, não é? Do iSpring Suite, e vem várias opções de publicar. Você pode guardar a apresentação no seu computador, você pode publicar essa apresentação no Cloud, que é a nuvem de hospedagem, e através do Cloud, não é? Você pode enviar para redes sociais essa apresentação, você pode enviar de várias maneiras, por e-mail, por link, através do Cloud. Pode simplesmente publicar no iSpring Learning, que é a plataforma LMS que a gente tem, não é, de gerenciamento de conteúdos, que dá um relatório inteiro da apresentação toda, do material, do aluno, dá um relatório de tudo, não é, que acontece na plataforma. Se você tem a sua plataforma LMS, você pode simplesmente escolher o parâmetro da sua plataforma LMS, não é, o score que essa plataforma LMS suporta, não é, clicar os parâmetros que você precisa e clicar em navegar. Clicar em navegar é a pasta que você quer, não é, que a apresentação fica exposta, não é, e clicar em publicar. Ou então pode publicar também a apresentação no YouTube. Também é possível com a Spring Suite publicar essa apresentação no YouTube. Bem, a nossa apresentação está pronta, algo simples que a gente fez, não é? E como a gente falou, não é? A gente vai sortear agora, a gente vai sortear para vocês, não é, uma licença do iSpring Suite para professores. A gente tem descontos especiais para professores do iSpring Suite. Temos licenças full service, temos licenças full service é a licença completa, temos a licença anual básica, temos a licença vitalícia, não é? E temos também agora, em agosto, agora em outubro, desculpe, temos agora a licenciação do iSpring Suite por 6 meses, para professores por 6 meses. E por 6 meses, com a licença do iSpring Suite, você pode gastar simplesmente R$ 1.700 na licença do iSpring Suite por 6 meses para professores. É uma oportunidade muito, muito boa. Por agora, então, a gente vai, não é? Muito obrigada pelo vosso tempo. A gente vai agora sortear a licença do iSpring Suite. Para quem esteve aí esperando com a gente, não é? A gente vai fazer agora um sorteio da nossa licença de 6 meses. Quem será? Quem será? Como eu disse, se tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar algumas perguntas. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar as suas dúvidas, podem escrever em perguntas, não é? Podem escrever, podem fazer as suas questões no bate-papo, podem deixar as suas questões todas. A gente está disposto a responder. A gente está disposto a responder as perguntas. Agora vamos selecionar Spring. Agora vamos colocar, não é? Acredito que seja aqui, não é? E vamos selecionar o número, então, do vencedor da nossa licença. E o vencedor da nossa licença é o nosso número 136. O vencedor da nossa licença de 6 meses é a nossa professora Fátima Ferreira. A Fátima Ferreira, por favor, a senhora acabou de ganhar uma licença agora do iSpring Suite para 6 meses, uma licença de professores. A senhora, por favor, pode entrar em contato com a gente vai deixar um e-mail, ou se a senhora preferir, não é? A senhora pode entrar em contato com a gente para fazer a aquisição da nossa licença. E não percam agora a oportunidade, não é, da aquisição da licença do iSpring Suite para professores por 6 meses, no valor de R$ 1.700. A licença full service está incluído na licença full service plano de manutenção, está incluído na licença full service biblioteca de conteúdos, que são os recursos que basicamente a gente utilizou aqui, são os recursos que a gente utilizou mais aqui na apresentação rápida que a gente fez, não é? Está incluída
na licença na full service, está incluída plano de manutenção, como eu já falei, o cloud, que é a forma de compartilhamento de conteúdos, está incluída atualizações gratuitas durante esses 6 meses. Então, não perca essa oportunidade, não é? Faz a aquisição da sua ferramenta. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigada por ter aguardado pela gente até o final, não é? Caso de alguma dúvida, pode escrever para a gente vai responder cada questão, cada pergunta que você tiver. E Fátima Ferreira, não esqueça de entrar em contato com a gente para a aquisição da sua licença. Muito obrigada a todos pela atenção, muito obrigada pelo tempo e tenham um bom dia, continuidade de um bom dia.